A Liga da Justiça está sendo enganada por um membro da própria Liga da Justiça. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer o resumo e análise da segunda edição de Liga da Justiça Vermelha, que é uma nova equipe dentro da Liga designada para fazer coisas que normalmente a Liga não faria. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa em Taiwan, na entrada da sede de uma empresa de robótica. Dois guardas conversam distraídos sobre vídeos da internet quando notam algo se movendo, mas antes que possam reagir, eles são atingidos por descargas elétricas que os derrubam no chão. E o responsável por este feito é ninguém menos que o Cyborg, que provavelmente também será membro da Liga da Justiça Vermelha. Bom, com o caminho livre, o Cyborg inicia sua busca por um chip específico. Ele analisa o prédio e observa que é um lugar imenso, cheio de esconderijos para processadores roubados. Ele reconhece que os sistemas de segurança são bem avançados e cheios de truques contra a vigilância, algo típico de ladrões de tecnologia. Mesmo assim, para ele, isso são apenas truques de ilusionistas, enquanto ele se vê como um verdadeiro feiticeiro da tecnologia. Ao encontrar o local desejado, ele entra no complexo e avança desviando de ataques do sistema de defesa, enquanto reflete que, embora os sistemas sejam bons, ele já faz isso há muito tempo e é muito melhor. Porém, ao atravessar uma parede, ele encontra um enorme androide armado programado para eliminar intrusos. O robô abre fogo imediatamente, obrigando o Cyborg a se proteger. A potência dos disparos o joga contra o chão, mas o herói rapidamente se recupera e contra-ataca. Enquanto luta, ele pensa que caiu direto em uma armadilha, mas também lembra que todo herói comete erros e que só há uma forma de lidar com isso, corrigindo seu erro, e assim ele utiliza seu poder tecnológico e destrói o inimigo. Seguindo os sinais, ele chega até o centro da estrutura. Os funcionários presentes fogem apavorados ao vê-lo, e Cyborg se pergunta se essas pessoas têm real noção das atividades criminosas da empresa. A reação delas não é a mesma de quem já sabe com o que está lidando, mas não há tempo para investigar. Ele simplesmente pega o chip e voa embora, esperando que esse pequeno sucesso possa ajudar o Tornado Vermelho. Enquanto corta o céu de Taiwan já em direção ao espaço, Cyborg se sente bem satisfeito, até perceber que as forças militares locais estão mobilizadas para responder ao roubo que ele realizou. Então, ele começa a analisar documentos, relatórios de pesquisa e registros de propriedade intelectual, verificando várias vezes até confirmar que o chip pertence legalmente a essa empresa que ele invadiu. Ou seja, sem que a Liga da Justiça ou os Titãs soubessem, ele havia acabado de roubar algo legítimo, tudo a pedido do Tornado Vermelho. Enquanto isso, no espaço, na Torre Vermelha, a Poderosa e o Lanterna Verde Simon Bess confrontam o Tornado Vermelho. Eles estão completamente revoltados porque foram enganados pelo androide na missão anterior, então vieram cobrar respostas. Acontece que eles haviam destruído algo que acreditavam ser uma arma a pedido do Tornado, mas que, na verdade, era uma máquina para alimentar pessoas. Então os heróis questionavam se aquilo tinha sido apenas um erro. Mas, como o Tornado Vermelho permanece calado, exibindo apenas um semblante de tristeza, a Poderosa conclui que não havia sido erro algum, e sim uma mentira deliberada. Irritada com quem mente para ela, seus olhos começam a brilhar em vermelho. Foi quando a projeção do Tornado Vermelho respondeu que podia explicar, e a Poderosa aproveitou para pedir que ele também explicasse porque a torre estava protegida contra a visão de supersentidos kryptonianos, como se ele estivesse escondendo algo. E se ela não recebesse um bom motivo, ela avisaria a toda a Liga da Justiça.
É nesse momento que o ciborgue entra no local, dizendo que percebe que não foi o único manipulado pelo Tornado Vermelho, admitindo até se sentir menos estúpido ao ver que alguém tão inteligente como a Poderosa também caiu no papo do Tornado. Simon se sente um pouco ofendido, mas o ciborgue vai direto ao ponto e pergunta por que o Tornado havia mentido para fazê-lo cometer um roubo em alto nível. O androide pede desculpas a Victor, explicando que já tinha deixado preparado que a Liga da Justiça iria inocentar o herói com uma nota oficial, atribuindo o roubo a um novo vilão metamorfo. Ele também reconhece que os três têm razão em questioná-lo, então é hora de revelar toda a verdade, embora não seja tão fácil de aceitar. Bom, ele explica que algumas ações e omissões da Liga gerariam cenários catastróficos para a Terra. Algumas já haviam sido evitadas, mas outras ainda permanecem. Por exemplo, a máquina que a Poderosa e o Lanterna destruíram teria fornecido recursos para as tropas de Varva invadirem outro planeta. Em resposta, os magos do mundo invadido realizariam um ritual que distorceria o espaço-tempo, atraindo entidades arcanas. Nisso, o ciborgue interrompe, lembrando que a ideia de efeito borboleta é mais ficção do que ciência e que é impossível de ser calculada. E o Tornado rebate dizendo que é por isso que ele precisa do chip que o ciborgue roubou, porque existem milhares de variáveis convergindo para um futuro que ele não consegue decifrar. No entanto, a Poderosa, tomada pela raiva, declara que já ouviu demais e que vai informar ao resto da Liga. E isso faz com que o Tornado Vermelho entre num desespero tão grande que ele implora de joelhos que ela não faça isso, dizendo que, de acordo com todas as simulações realizadas, ela morreria naquela mesma noite se entrasse em contato com a Liga primeiro. Quando a Poderosa pergunta do que ele está falando, ele mostra a imagem de uma jovem amarrada a uma maca cercada por velas de ritual. Se trata da Canário Vermelho, uma heroína iniciante, habilidosa em artes marciais e com muito potencial para ser uma grande heroína. Ela havia seguido uma trilha de assassinatos ritualísticos até um complexo subterrâneo de uma facção dissidente da Igreja de Sangue, mas acabou caindo em uma armadilha. Os assassinatos eram apenas um chamariz, o verdadeiro alvo era a própria Canário Vermelho. Eles a capturaram porque ouviram que ela pretendia se juntar à Liga e viram nela uma fonte útil de informação. Até aquele momento, ela resistia em silêncio, mas os vilões estavam prestes a iniciar a tortura de verdade. Simon, completamente indignado, perguntou por que o Tornado Vermelho ainda não havia feito nada para ajudar a garota. O ciborgue rapidamente interveio, dizendo que compreende a sua raiva, mas que, independentemente das mentiras do Tornado, apenas eles podem ajudá-la agora. Então, a Poderosa decide que os dois deveriam ir resgatá-la, enquanto ela ficaria para vigiar e informar a Liga no momento certo. E assim fica combinado. O Tornado garante que não vai tentar impedi-la, mas pede que antes ela veja algo importante. Enquanto isso, Simon e Cyborg viajam pelo espaço em direção à Terra, conversando sobre a situação. Simon pergunta se o androide poderia estar com defeito, mas o Cyborg responde que não havia detectado falhas convencionais. Tipo, o Tornado não é apenas uma máquina, ele também é uma pessoa, e pessoas o assustam muito mais do que máquinas. Claro que tem algo de errado com ele. O Cyborg até tem uma teoria a respeito, mas só pode desenvolvê-la depois de lidarem com os inimigos. E, de fato, assim que eles chegam em Washington, a dupla é cercada por guardas da Igreja de Sangue. De volta à torre, a Poderosa confronta o Tornado Vermelho, dizendo que conhece muito sobre algoritmos e modelagem preditiva e sabe o quão falíveis elas são. O androide concorda, mas afirma que, apesar disso, está mais certo do que nunca de que esse é o único caminho para proteger a Terra, que é o motivo pelo qual a Liga havia sido criada. Então, ele abre a porta de uma sala e pede que ela veja algo que provavelmente vai mudar sua mente. E realmente, assim que ela entra, a Poderosa fica sem palavras, dizendo que isso não é possível. Em um grande monitor, ela vê seus pais kryptonianos segurando um bebê nos braços.
Enquanto os pais reconhecem a cara, perguntando se esta realmente é ela, a poderosa, também chocada, só consegue balbuciar, chamando por seu pai e sua mãe. E assim encerramos a segunda edição, que começa a encaixar as peças de forma cada vez mais sombria. Cyborg se juntou à Poderosa e ao Simon, mas também está preso nesse jogo de manipulação, onde cada passo parece calculado, mas ainda assim é cheio de incertezas. O mistério em torno do Tornado Vermelho só cresce. Ele é um aliado tentando salvar o mundo de algo que ninguém mais vê, ou já se tornou uma ameaça que acredita demais nos próprios cálculos? E esse final, com Kara confrontando uma visão impossível de seus pais kryptonianos, abre um leque de perguntas. O que é real? O que é manipulação? E até onde o Tornado Vermelho está disposto a ir para impedir o futuro que ele tanto teme? Se você ficou curioso para saber o que vai acontecer no próximo capítulo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar cada parte dessa saga. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.